Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estão aproveitando de um dia bom na presença do Senhor. Obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara. E estamos falando e vendo das Escrituras sobre umas pessoas que foram condutores a Cristo. Uns homens e mulheres que levaram a outros a Jesus. E nós queremos e devemos, hoje em dia, ainda ser condutores a Cristo. Nós, cada um de nós, devemos fazer a nossa parte para encher o mundo com as boas novas. E gostaria, essa semana, ler uns versículos do Evangelho de João, mas primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta. Porque hoje em dia, existe um ambiente, uma atitude ou mentalidade em muitas igrejas. E gostaria de chamar a atenção dos irmãos sobre isso. Se ninguém no mundo sabia quem você é, se ninguém neste mundo sabia as coisas que você tem feito para a glória e honra de Deus, você poderia ficar contente? Se não fomos elogiados por outras pessoas, nossos líderes espirituais, um pastor ou uns irmãos que sabem o que fazemos, que veem as coisas que fazemos, se nunca fomos elogiados por eles, ficaríamos contentes? Continuaríamos servindo a Deus? Você estaria tranquilo, estaria bem contigo se você servia a Deus e quase ninguém sabia sobre a tua fidelidade? Porque, infelizmente, hoje em dia, há muitas pessoas que eles estão dispostos a fazer a coisa certa. Eles estão dispostos a servir a Deus. Eles estão dispostos a participar nos ministérios da igreja deles, enquanto a luz está neles. Enquanto eles são conhecidos ou reconhecidos. Enquanto há pessoas ao redor que tomam conta e agradecem a eles. Mas se acabou a atenção dos demais, eles não durariam muito tempo em servir a Deus. Como ficaria contigo? Ah, pastor, essa é uma pergunta difícil. Pastor, você está dizendo que eu não faço o que faço porque por amor? Ou o que o pastor quer dizer? Não estou julgando a ninguém. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos a um condutor que conduziu pessoas a Cristo, que nós não sabemos muito sobre ele. Ele não é um dos grandes heróis do Novo Testamento, mas uma das pessoas que ele levou é um dos conhecidos, os especiais, os heróis do primeiro século da igreja. Vamos ler. Aqui João diz: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este, falando de André, achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Agora, nos 4 evangelhos, no Novo Testamento, vemos algumas coisas sobre a vida de André. André foi um grande homem de Deus, um dos 12 discípulos principais durante o ministério de Jesus Cristo. Ele foi o irmão de Simão Pedro. Agora, interessantemente, cada vez que vemos André no Novo Testamento, ele está levando pessoas a Jesus. Cada vez que vemos. Ele tinha essa distinção de sempre estar conduzindo pessoas. Que bom testemunho. Mas sobre a vida dele, o ministério dele, as grandes obras dele, as palavras que ele falou ou fez, nós não temos muito material, não temos muito conhecimento sobre André como temos de Simão Pedro. Nós sabemos muito sobre Pedro, este homem que andou sobre o mar, este homem que dizia Jesus é o Filho de Deus, este homem que Jesus abençoou e depois, uns minutos depois, falou: atrás de mim, Satanás. Este homem que prometeu que ele nunca ia abandonar Jesus e Jesus o informou 3 vezes hoje, antes do galo tocar: você vai me negar. Este homem que Jesus chamava ao ministério, que Jesus andava com ele como um dos 3 mais íntimos, mais privilegiados. Sabemos muito sobre Pedro.
Mas sabe quem levou Pedro a Jesus? O irmão dele, André. André foi um grande condutor a Jesus, porque ele conduziu uma pessoa que depois Deus ia usar em grande maneira. De novo, faço a pergunta. Você poderia trabalhar e servir a Deus contentemente se ninguém sabia que tão grande ou importante o seu ministério foi? Vemos aqui algumas coisas sobre esse condutor e que nos ensina, que nos deve exortar. A primeira coisa que vemos para André ser um condutor a Jesus, ele precisa, vemos aqui primeiramente, a conversão dele mesmo. João 1 nos conta, depois que João estava pregando, ele batizou Jesus Cristo, daí João Batista, tinha uns discípulos que seguiam e ouviram as pregações e a mensagem de João Batista. E um daqueles discípulos que estava esperando a chegada do Messias foi André. E André esperava em sinceridade de coração o cumprimento da promessa de Deus. E ele seguiu os ensinamentos de João Batista, ele sendo um homem de Deus, temente a Deus, fiel. E quando Jesus chegou e João Batista disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira os pecados de todo mundo, André, junto com outro discípulo, ele começou a seguir a Jesus para ver quem é este homem, para onde ele anda, aonde ele vai, o que ele vai fazer. E André começou, ele foi um dos primeiros dois, seguindo a Jesus Cristo. E depois de ter com Jesus por um tempo breve, ele estava convencido. E daí, chegamos aqui onde nós lemos, onde ele diz, este achou primeiro seu irmão Simão e diz-lhe, achamos o Messias. Que era necessário para André depois anunciar o Messias? Primeiramente, ele tinha que crer que Jesus era o Messias. Primeiro veio a conversão de André. E depois ele começou a compartilhar com outros. Meu amigo, nós precisamos, como falei, precisamos de condutores hoje. Mas você não pode compartilhar o que você não tem. O que posso tirar da minha carteira para ajudar uma pessoa com necessidade se eu não tenho nada na carteira? Quantos de nós, alguém chegou, estamos ali na rua, ou sentado num restaurante, ou um lugar para comer, um lugar de alimentos, ou estamos em um lugar e uma pessoa com necessidade chegou pedindo uma ajuda. E às vezes você disse, eu não estou com nada. Eu não posso ajudar se eu não tenho para ajudar. Era necessário André, primeiramente, se converter. E já crendo em Jesus, ele poderia compartilhar Jesus com outros. Era necessário aquele primeiro contato pessoal com Jesus para ele depois ser motivado para achar outros e trazer eles para Jesus. Meu amigo, antes de servir a Deus, antes de ser útil na mão de Deus, antes de ser condutor para Cristo na vida de outras pessoas, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa ter o seu próprio encontro com o que a Bíblia nos diz, que Ele é o único suficiente Salvador. Eu preciso encontrar e ver como Jesus pode me perdoar dos meus pecados, como Ele quer salvar a minha alma, como Ele quer me justificar e limpar e purificar, como Ele quer me reconciliar com o Deus Todo-Santo, e já tendo efetuado a obra dele no meu coração, agora posso compartilhar com outros. André primeiro tinha seu encontro pessoal com Jesus. E isso convenceu a ele da verdade. E aí ele saiu buscando o seu irmão, porque ele estava convencido. Este é o Messias. E o meu irmão precisa conhecer esse Jesus. Primeiro a conversão. Depois, a segunda coisa, houve o pensamento, a conversão, primeiramente, e depois a convicção no coração de André.
A convicção no coração era: há outras pessoas que precisam ouvir este homem. Há outras pessoas que precisam conhecer a ele. Há outras pessoas que estão esperando o Messias. Há outras pessoas que estão esperando o cumprimento da promessa. Há pessoas que estão sinceros no coração, que estão buscando a Deus, que eles querem fazer a vontade de Deus, que eles querem conhecer a verdade. E essas pessoas que querem aquilo, nós que temos a resposta, precisamos e vamos querer levar para eles. Depois da conversão de André, houve uma convicção no coração. Eu conheço um homem. O meu irmão precisa ouvir Jesus. O meu irmão Simão, ele precisa ter com Jesus como eu. Quem conhecemos que precisa ouvir o Evangelho? Quem conhecemos que precisa ter sua vida transformada pelo poder de Deus? Quem conhecemos que tem uma necessidade espiritual? Que eles têm um vazio no coração, na vida, e eles procuraram encher aquele vazio com todas as coisas que este mundo oferece, com todas as tentações, ou eles estão ocupados e 100% dedicados a uma causa ou outra causa, ou ajudando nessa área ou outra, mas eles faltam a coisa principal, que é conhecer o verdadeiro Deus que os ama e que fez tudo o necessário para salvar a alma deles. Quem está triste, que eu conheço a eles agora, que eu posso compartilhar o conforto e consolação que há em Jesus. Quem está em depressão, que podem conhecer a verdade, e a verdade pode iluminar a mente, e iluminar o coração, e exortar e animar a eles, e levantar a eles, e ensinar a eles a luz e o caminho da luz. Quem eu conheço que está desanimado, quem eu conheço que está desorientado, que precisa um guia, um mapa, que precisa de orientação. Pare e pense no momento. Quem na minha vida, quem ao meu redor não conhece a Jesus e precisa. E daí nós devemos começar a trabalhar para trazer eles ao conhecimento do verdadeiro Salvador. Há pessoas em todos os cantos, há pessoas ao seu lado constantemente que eles não conhecem a verdade. Alguns deles, eles pensam que conhecem a verdade, mas não conhecem. Quem vai levar a verdade para eles? Como é que nós podemos receber uma tão grande salvação? Como é que nós podemos obter vida eterna? Que nós podemos conhecer o verdadeiro Salvador? Como é que nós podemos ter todos, 100% de todos os nossos pecados, de toda a vida? Como é que nós podemos ter todos eles perdoados, lavados, que nós possamos ser justificados e ter paz com Deus, como Romanos 5:1 diz? Como é que podemos obter isso? Como é que podemos encontrar um Salvador tão maravilhoso e não sentir nada no coração de que há outros que precisam, há outros que eu quero que eles conheçam também, há outros que eu acho que Jesus seria a solução que eles estão buscando também? Como é que nós não vamos sentir nada no coração se nós realmente temos conhecido a Jesus e o poder deles? Não faz sentido. Vemos a conversão, vemos a convicção e depois a cooperação. Ele trabalhava para trazer Pedro. E ele não deixou Pedro sair. Ele não ficou ali batendo papo. Ele não disse qualquer dia, ele não aceitou as excusas e as desculpas. Não, a Bíblia diz, nós achamos o Messias e daí ele levou Pedro a Jesus. Eu posso imaginar, agora essa é só a minha imaginação, tá bom? Mas eu posso imaginar André dizendo, nós temos achado o Messias. E Pedro dizendo, que? Tá louco. Pedro dizendo, sim, claro. Ou talvez Pedro dizendo, talvez, mas nós temos que limpar as redes e temos que pescar. E André diz, você não está entendendo. Nós temos encontrado a pessoa que cumpre as promessas de Deus ao nosso povo, à nossa nação.
Você vai comigo agora para ter com ele. E Pedro talvez disse, depois de comer, deixa eu fazer X primeiro. A qualquer dia eu vou. E André disse, vamos, bora. André trabalhava. Ele não ia desistir até a missão foi cumprida. Cumprindo a missão, ele poderia descansar. Mas até ele poderia cumprir aquela convicção de coração. Meu irmão, preciso conhecer este homem. Até aquele ponto, André não ia parar. E nós precisamos trabalhar. Nós precisamos decidir que nós não vamos desistir. Nós não vamos aceitar as excusas e as desculpas. Nós não vamos parar. Nós não vamos ser pacientes e aceitar essa ideia de qualquer dia. Não vamos parar, não vamos desistir ou resistir, vamos continuar, vamos insistir, vamos convidar até aquela pessoa se levanta e venha aos pés de Jesus Cristo. Nós precisamos cooperar com o Espírito Santo que convence os corações do ser humano. Nós precisamos trabalhar para até as pessoas chegam a conhecer Jesus. Por quê? Porque André estava certo, ele estava convencido. Se o meu irmão vai comigo agora e ele conhece Jesus, a vida dele será diferente. Tudo vai mudar. E quanto de nós podemos pensar de uma pessoa? Da mesma maneira, se meu vizinho poderia ir comigo para ouvir a palavra de Deus, se meu tio poderia só parar de trabalhar por um tempo, até ele poderia só dar essa hora para ouvir o Evangelho, a mente dele vai ouvir e entender, se meu pai poderia, se a minha mãe me deu 15 minutos, 20 minutos, se o meu filho só viesse comigo à igreja, nós precisamos entender que Jesus é capaz de mudar a vida de todas as pessoas. Ele tem poder. Muitas vezes nós queremos que eles venham conosco a um evento especial, um dia especial na igreja, um evento religioso. Nós queremos que eles conheçam o nosso pastor, o nosso professor, ou a nossa igreja. Mas você não precisa levar eles ao pastor. Eu não preciso levar meu vizinho ou meu amigo para o professor ou para o pastor ou para a igreja. Eu preciso que eles tenham um encontro com Jesus Cristo. Claro, a igreja é um lugar maravilhoso para isso. Uma igreja que prega, e ensina, e obedece e vive a Bíblia. A Bíblia nos revela quem realmente foi Jesus. E nós precisamos de condutores que conduzem as pessoas a Jesus. Não porque são conhecidos. Não porque eles têm todo o reconhecimento e elogio de todo mundo. Não porque todo mundo vai lembrar o nome deles ao resto da história. Mas porque Cristo é digno e a necessidade demanda o nosso melhor. Houve um grande evangelista no século XIX, D.L. Moody, o americano. Ele pregava, depois da conversão dele, ele pregava, ensinava, fundou a escola bíblica dominical para crianças. Ele, nos dois lados do Atlântico, na Inglaterra, na Irlândia, ali nas ilhas britânicas e nos Estados Unidos também, ele teve grandes avivamentos com 15, 20 e uma vez até 30 mil pessoas ouvindo o Evangelho debaixo da voz dele. E isso foi em muitas cidades, grande homem de Deus. E muitos conhecem o nome de D.L. Moody. Mas sabe um nome que muitos não conhecem? A pessoa que alcançou Moody com o Evangelho. O nome daquele senhor foi Edward Kimball. Homem simples. Um homem, um irmão, não foi um pastor, um doutor, um teólogo. Foi um irmão na igreja onde Moody frequentava, que ensinava um grupo de meninos na escola bíblica. E por causa do ministério, do ensinamento do Sr. Kimball,
Moody se converteu, foi treinado e depois foi usado por Deus numa grande maneira. Todo mundo lembra o nome de Moody. Poucos lembram o nome de Kimball. Mas nos olhos de Deus, ele tem a mesma importância na obra de Deus. Ele foi no século XIX um outro André. Meu amigo, se você ainda não tinha um momento, um encontro pessoal com Jesus, conhecendo o que Ele fez para te perdoar e salvar, seria nosso prazer te explicar o Evangelho, como Jesus pagou o preço dos nossos pecados e como é possível ter certeza absoluta que somos salvos, perdoados e que temos a vida eterna. Entre em contato conosco, por favor. E se você já tem certeza da sua salvação, seja, por favor, um condutor a Cristo na vida de muitas outras pessoas. Deus os abençoe. Até a próxima.